crianças, tudo bom? Hoje então na disciplina de ciências nós vamos trabalhar o tema as araras azuis grandes, certo? A gente sabe que as araras pertencem ao grupo das aves, que por sua vez possui penas, né? É uma característica das aves. Então, onde é que vivem as araras azuis grandes? Elas vivem nos biomas das florestas, da floresta amazônica e no cerrado no Pantanal. Aqui em Santa Catarina até a gente vê no zoológico e tal, mas elas são nativas de lá, não são daqui. Como é que é o corpo dessa ave? Vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Então, o crânio, que é a cabeça, é arredondado, o bico é curvado para frente, ela tem a mandíbula larga, tem os pés com os dedos virados para frente e 2 virados para trás, certo? E nesse grupo também das araras se incluem também os periquitos e papagaios, né? Pelas suas cores, né? Eles têm cores bem coloridas. O tamanho de uma arara adulta chega até quase 1 metro de comprimento e o peso é de 1,3 kg. Ela é bem grande comparando a outras aves, né? E os filhotes, quando nascem, eles pesam 30 gramas e o tamanho varia de uns 82 milímetros, mais ou menos. Essas aves, elas são encantadoras e elas são bastante sociais, porque elas gostam de andar em grupos ou em pares. Elas não gostam de andar sozinhas. Então, elas estão sempre andando em grupos, em pares. Na alimentação também. Quando elas param para se alimentar, em grupos ou em pares, sempre em bandos. E qual é a principal alimentação dela? As sementes, principalmente as sementes de palmeiras e outras árvores nativas, né? Então, essa é a alimentação delas. E o que mais chama a atenção nas araras azuis? É que elas têm um comportamento monogâmico. O que quer dizer monogâmico? Monogâmico quer dizer que elas formam o casal na época do acasalamento, né, da reprodução, mas depois disso, elas continuam juntas ainda. Uma ajuda a outra. Uma cuida do ninho, outra cuida dos filhotes e assim vai. Não são como outras aves que se juntam só nessa hora e depois cada um vai para um lado. Não. Então quer dizer que elas formam o casal nesse período de acasalamento, né? E depois elas continuam juntas ainda por muito tempo. Elas são muito unidas. Então, após o acasalamento, a fêmea põe de 1 a 3 ovos. E geralmente demora 1 mês para que esses ovos choquem, né? Então, a fêmea choca os ovos, demora mais ou menos 1 mês para nascerem os filhotes. E geralmente elas põem os ovos em árvores ocas e em paredões rochosos, né? Elas não costumam fazer ninhos assim em árvores como outros animais, em árvores ocas e paredões rochosos, certo? Só que o problema dessas araras azuis, elas são ameaçadas. Elas são ameaçadas pelo seu habitat, né? Então, elas estão ameaçadas por extinção. Por quê? Porque o homem está destruindo o habitat natural delas. E também, ele está fazendo o comércio ilegal dessas aves, tanto das araras como dos papagaios
quando filhotes, eles crescem um pouquinho, aí o homem, o ser humano, vai lá, pega esses filhotes e faz o comércio ilegal. O que quer dizer isso? Ele vende para outras pessoas, até de outros estados. E com isso, então, ela é ameaçada. Uma pena, porque é uma belíssima ave, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as araras azuis. E vocês vão fazer atividade referente ao assunto, que também é bem fácil, tá bom? Bem, então, a partir de agora, que a Pro terminou de explicar, vocês têm o texto aí que vocês vão ler, reler, procurar entender e responder essas 4 questões, certo? São questões fáceis que logo vocês vão encontrar. Primeira, onde vive a arara azul? Segunda, possuem crânio. Aí vocês vão falar na parte que fala do crânio, da mandíbula, dos pés, certo? Número 3, fale sobre o peso e o tamanho desse animal, quando adulto e quando filhote, nas 2 fases, tá ok? E número 4, os ovos são colocados em ninhos localizados em ocos de árvores e paredões rochosos ou em lugares planos, é um dos 2, tá? Eu creio que não é muito difícil, muito fácil, é só vocês terem interesse e fazerem com capricho e organização, tá bom? Um beijão e até a próxima!